Bom, boa tarde. Oitava aula do curso de foliações holomorfas. E hoje a gente vai ver com um pouco mais de calma o enunciado do final da aula passada, que é o teorema da separatriz e versões. Então, o teorema da separatriz tem várias provas, né? Então, tem a prova original do Camacho-Sade, que vocês podem encontrar no artigo original e também naquele livro Pontos Singulares de Equações Diferenciais Complexas, que eu já dei a referência algum tempo atrás. Tem a prova que vai aparecer que aparece no livro do Brunella, que é uma prova do Sebastiani. No livro do Brunella vocês vão encontrar uma exposição da prova do Sebastiani e também referências para o artigo do Sebastiani. Tem uma prova também do Philippe Cano. E tem também uma prova do Matei Toma. Sebastiani é Marco Sebastiani. E a gente vai discutir, a gente já discutiu, né, um pouco rápido, a prova que aparece na tese de doutorado do Edileno Almeida Santos. Você tem uma referência e nos slides que vocês vão poder encontrar na página, tem um link para a tese dele. Deixa eu começar lembrando um pouquinho o que a gente fez, mas eu vou fazer uma revisão bastante sucinta da aula passada. E na aula passada a gente viu de uma só tacada a demonstração de Baum-Bott e do teorema de Camacho-Sade. E a ideia por trás, né, a técnica por trás das duas demonstrações é usar a foliação para encontrar um representante apropriado a classe de Scherring do fibrado normal, em cohomologia de de Rham, e usar essencialmente Stokes para localizar o cálculo de CNF ao quadrado e CNF vezes C em torno das singularidades de F. E os índices que aparecem aqui são justamente a contribuição local nas singularidades desses representantes da classe de Scherring. Então, lembra que o Baum-Bott era definido como 1 sobre 2π ao quadrado integral enquanto esse Camacho-Sade era 1 sobre 2π a integral essencialmente onde beta é uma espécie de forma de conexão que a gente construiu e que deixa de ser forma de conexão justamente próxima às singularidades. Então, aqui no caso, para o NF era uma conexão parcial, não está definida em todas as direções, e no caso do NF restrito a C, vira uma conexão definida assim. Na verdade, é isso, mais ou menos,
contribuição de Z. Isso aqui era o que a gente chamou da variação. Então, a ideia é simples, que com um pouco de técnicas estándar, se concretiza nesses dois resultados. Tá bom? Então, antes de continuar, deixa eu lembrar ou mostrar para vocês umas contas, uns cálculos desses resíduos que não foram feitos na aula passada, mas estão feitos no livro, e que dizem como são os índices de Camacho-Sade de uma foliação quando a gente está olhando para singularidades reduzidas. Eu lembro que as singularidades reduzidas vêm em dois sabores, ou bem a parte linear é invertível, ou bem um dos autovalores é zero. Então, a gente sabe que quando a parte linear é invertível, você tem que a foliação é sempre dada formalmente por alguma coisa desse tipo, ela é linearizável, e um pouco de reflexão mostra que o índice de Camacho-Sade não depende, não é um índice analítico, é um índice formal, na verdade, pode ser calculado simplesmente para as separatrizes formais. E o resultado, no caso convergente e formal, não vão diferir. Então, nessa situação, a gente pode ver que, nesse caso, a gente tem exatamente duas separatrizes, que aqui eu estou anotando por C1 e por C2, e utilizando a definição do índice, a gente verifica que, nessa situação, o Camacho-Sade de C1 é 1 sobre lambda, o Camacho-Sade de C2 é lambda, e o Camacho-Sade da união não é a soma, mas é a soma mais 2. Na verdade, vale uma fórmula completamente análoga, se vocês quiserem um exercício, da fórmula que a gente viu para o índice Z. Se eu tenho uma foliação deixando invariante duas curvas C1 e C2, que não têm componentes em comum, duas curvas reduzidas, então o Camacho-Sade da união é o Camacho-Sade de uma delas, mais o Camacho-Sade da outra, mais duas vezes C1 vezes C2. E aqui o 2 aparece porque C1 vezes C2 é igual a 1. Certo? A conta da Celanor é similar. Então, na Celanor, a gente tem... Aqui eu botei a forma normal de Dulac, isso aqui analiticamente ela é desse tipo. E a gente sempre tem uma separatriz forte, que nessas coordenadas é dada por y igual a 0, e uma separatriz fraca. A separatriz fraca nem sempre é convergente, mas sempre está lá, é sempre uma curva formal, e ela é tangente a x igual a 0 nessas coordenadas. Então, o Camacho-Sade da separatriz forte, que é aquela que está sempre lá, é 0. E isso vai ser de extrema importância para a gente. Eu convido vocês a usarem a definição do índice de Camacho-Sade para fazer esse cálculo e verificar que é 0. Eu lembro que separatriz forte é justamente aquela que tem invariante Z igual a 1. Já a separatriz fraca, em que o Z é estritamente maior que 1, o invariante dela não é completamente determinado, simplesmente por ser uma Celanor, mas é completamente determinado pela forma normal formal, e é justamente esse nu que aparece aqui na forma normal. Certo? Muito bem. Então, o que é o teorema da separatriz? A gente vai, na verdade, enunciar um teorema sobre curvas, curvas compactas invariantes por uma foliação, e depois vai especializar para o teorema da separatriz. Então, deixa eu enunciar esse teorema. Ele diz o seguinte: eu vou pegar uma curva C, compacta, com várias componentes irredutíveis, mas conexa, e contida em uma superfície X invariante por uma foliação reduzida F.
Eu vou pedir que cada uma dessas componentes seja uma curva lisa. Eu vou pedir que a minha união de todas as curvas tenha cruzamentos normais. Ou seja, sempre que eu tiver interseção de duas curvas, localmente, eu tenho xy igual a zero, não mais do que isso. Não posso ter uma terceira componente passando por aqui. Eu vou pedir também que sempre que houver uma interseção não vazia, então essa cardinalidade da interseção é 1. Ou seja, essa curva C1 ela não pode retornar e bater na C2 de novo. Vou pedir também que a matriz de interseção, que é essa matriz CI vezes CJ, seja negativa. Tá? A matriz CIJ, cuja entrada é CI CJ, eu vou pedir que essa matriz seja negativa definida. Então, todos os autovalores são não nulos e negativos. Eu possuo parte real negativa, desculpa. Faltou uma hipótese aqui, é que o grafo dual não possui ciclos. Certo? Então, o grafo dual, lembrando, os vértices vão ser iguais às componentes irredutíveis e as arestas vão ser igual a CJ é diferente de vazio. Seja, talvez dizendo melhor, que os vértices, conjunto de vértices é o conjunto de 1 até N, e um par IJ pertence às arestas, então, vértices de gama vai ser a notação para o grafo dual, pertence às arestas de gama, se somente se, I é diferente de J, e CI, interseção CJ, é diferente de vazio. Tá bom? Então, aqui nesse exemplo particular, eu tenho C1, C2 e C3, são os meus vértices. C1 intersecta C2, portanto, eu tenho essa aresta. C2 intersecta C3, eu tenho essa aresta. E eu só tenho duas interseções, não tenho mais nenhuma aresta. Tá bom? Então, outro exemplo, vamos botar C1, C2, C3, C4, C5. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. O C1 só intersecta C2. O C2 intersecta o C5 e o C3. O C3 intersecta o C2 e o C4. E o C4 intersecta o C5. Aqui está um outro exemplo de grafo dual. Tá bom? Então é isso. Então, se o grafo dual não possui ciclos, dito de outra maneira, se o grafo dual, visto como espaço topológico, é contrátil, então existe um ponto P pertencente à curva, mas que não é uma singularidade da curva, ou seja, não está nas interseções, mas é uma singularidade da F com Camacho-Sade diferente de zero.
é esse o teorema que a gente quer demonstrar. Então, vai existir o meu ponto P, vai ser alguma coisa que vai estar aqui, e o Camacho-Sade dele. Opa. Vai ser diferente de zero. Está claro, enunciado? Alguma pergunta? Tudo bem. Então, vamos tentar ver por que algo assim deveria ser verdade. Então, isso é uma generalização do seguinte fato. Vamos lá, vamos começar. Supõe que a curva C só tem uma componente. E, nas minhas hipóteses, a curva tem que ser lisa. Né? Porque eu estou pedindo que cada uma das componentes seja lisa. Matriz de interseção negativa definida implica que a matriz de interseção aqui, para mim, só é uma matriz 1 por 1. Só tem um número. Implica que C1 ao quadrado é negativo. Tá bom? E o que eu estou falando, nesse caso, é que existe P pertencente a Sing F. Interseção C, conjunto singular de C é vazio, tal que Camacho-Sade de F em C, P é diferente de zero. Ora, mas isso é uma consequência imediata de C ao quadrado igual a somatório CS, F, C, P, onde P pertence a Sing F, interseção C. Então, é uma consequência imediata de C, que é a fórmula de Camacho-Sade. Tá bom? E é esse fato que a gente quer generalizar. Talvez uma pergunta que você pode se fazer é por que negativa definida? Nesse caso, você já pode ver que eu não usei que era negativa definida, eu usei apenas que C1 ao quadrado é diferente de zero. O ponto é que a gente vai ver mais para frente é que o caso que não é negativa definida, que é positiva definida, essencialmente nunca acontece. Acontece apenas quando a curva só tem uma componente. Então, talvez nesse momento a pergunta é, a resposta é que todos os argumentos vão utilizar apenas que CI vezes CJ é definido. Ou seja, que o determinante, né, mais o caso positiva definido, ou quase nunca acontece.
E também o caso que... Vamos utilizar apenas que C1, que é a matriz CIJ igual a CI. Não é nem definida, ela satisfaz determinante diferente de zero. Mas o caso positiva definida quase nunca acontece e, em geral, temos no máximo um alto valor positivo. Isso é uma... que a gente vai anunciar mais para frente, mas já para ir adiantando, isso é essencialmente o teorema do índice de Roche. Bom? Então, não se preocupem com ser negativa definida. Hoje, para a gente, a única coisa importante para esse enunciado é que ela seja invertível. Matriz de interseção é invertível. É isso que a gente vai usar. Não tem alto valor zero. Tá bom? Então, vamos... a prova é por contradição. E vamos começar num caso mais simples, que é onde a F, que é reduzida, né? Isso é uma das hipóteses, mas eu vou assumir que ela é sem célula nó. Então, toda singularidade é formalmente conjugada a lambda, que é maior ou igual que zero. Particular, eu tenho, por cada singularidade dessa, eu tenho no máximo, tenho exatamente, na verdade, duas separatrizes e o Camacho-Sade de uma. Vou denotar isso por C1 e C2. Camacho-Sade de C1 é igual a 1 sobre o Camacho-Sade de C2. Bom. E aqui eu vou assumir também que, como eu quero provar por contradição, vou assumir que o resultado é falso. Então, se o resultado é falso, e como todas as minhas singularidades têm Camacho-Sade diferente de zero, eu estou dizendo que as singularidades de F, interseção C, coincidem com as singularidades de C. Estou dizendo que eu não tenho nenhuma singularidade fora das singularidades da curva. Tá bom? Porque se eu tivesse, ela automaticamente, fora das singularidades da curva, eu tenho duas separatrizes, uma vai estar na curva, a outra vai estar fora, e o Camacho-Sade da separatriz, que é parte da curva, vai ser diferente de zero. Certo? E agora, eu posso fazer o seguinte jogo. Então, vou considerar gama
o grafo dual. Certo? Então, aqui vou ter vértices correspondendo às minhas componentes irredutíveis. Certo número. E esses vértices são ligados por arestas. Então, observe que nessa figura, então, as arestas de gama correspondem a pontos singulares de F. É isso? E se eu tiver uma aresta a cada CI, a cada par, né, digamos, I, vírgula J, pertencente a um N ao quadrado, aqui eu estou assumindo que C é a soma de CI I igual a 1 até N, eu vou associar um delta I J, que vai ser o Camacho-Sade de F com respeito à curva CJ, com respeito à curva CJ, eu tinha anotado isso, acho que é menos 1. Opa. Menos o Camacho-Sade. No ponto, desculpa, no ponto P, no ponto PIJ. O PIJ igual a CI, interseção CJ. Tá bom? Note que por construção, delta IJ é 1 pela construção, e essa relação aqui, delta IJ é 1 inverso de delta JI. Ou seja, delta IJ vezes delta JI é igual a 1. Como eu estou trabalhando, como gama é um espaço topológico de dimensão 1, não é difícil ver que essa coleção delta IJ determina um elemento na cohomologia de Check de gama com valores em C estrela. De fato, se vocês quiserem, vamos botar aqui os grafos. Eu tenho uma cobertura de gama, eu posso escrever gama, é uma cobertura, uma cobertura de gama, dada por abertos da seguinte forma: um aberto vai ser pegar um vértice, denotar, escrever todas as arestas que passam dele e não incluir o vértice seguinte. Então, eu tenho uma cobertura com abertos indexados pelos vértices e as interseções
de 2 abertos vão ser justamente a aresta ligando os dois. Então, aqui eu tenho, digamos, nesse grafo, digamos que eu tenho esse grafo aqui. Eu tenho uma cobertura da seguinte maneira. E a interseção de 2 abertos dessa cobertura é justamente uma aresta e só uma. Portanto, no H1 dessa cobertura, o que eu estou dando é justamente isso. E aí perceba que essa é uma cobertura de Leray para esse feixe, porque os abertos que aparecem são todos contráteis. Eu não estou permitindo, eu não teria um aberto contrátil somente se eu permitisse uma aresta que voltasse para o mesmo vértice. Eu não estou permitindo isso. Tá bom? Então está aqui, eu tenho essa coleção virou uma classe de cohomologia. Agora, a minha hipótese é exatamente a hipótese que H1, digamos, C estrela, é o grupo trivial. Portanto, existem ΔI ao que existe, ou existe uma coleção ΔI ao que ΔIJ é igual a ΔI sobre ΔJ. Tá certo? Agora, você pode se perguntar como que o Edileno, e por que ele resolveu fazer essa construção. Então, a ideia, essencialmente, é a seguinte. Qual é o tipo de foliação mais simples que a gente conhece, tirando fibrações? São as foliações definidas por formas logarítmicas. Então, se a minha foliação fosse definida por formas logarítmicas com polos no divisor C, então, o resíduo, o divisor resíduo da forma logarítmica, para eu ter aqueles índices de Camacho-Sade, seria justamente uma coisa desse tipo. Seria, então, se F fosse definida por uma forma logarítmica ômega com polos igual ao CI, então o resíduo de ômega ia ser somatório de ΔI CI. Porque se eu tenho uma forma logarítmica dx, dy mais dy, dx, dy, com alfa e beta, então o Camacho-Sade de f ao longo de y igual a 0 é igual a menos beta sobre alfa. E ao longo de x igual a 0 vai ser igual a menos sobre beta. Então, esses quocientes são os Camacho-Sades. Então, quer dizer que, esses coeficientes são os Camacho-Sades, quer dizer que o resíduo seria essa coisa. Note que, como deveria ser,
aqui o resíduo não é bem definido, a minha forma não é bem definida, eu posso multiplicar todos os ΔIs e todos os ΔJ por uma constante que não vai mudar o resultado, o quociente. Né? Então, isso aqui, esse ΔI só é bem definido no modo de multiplicação por constante, mas que não vai afetar, constante que nunca se anula, não vai afetar esse fato. Tá certo? Então, isso é a ideia da prova é construir uma aproximação combinatorial da minha foliação por meio da combinatória de uma forma logarítmica. E uma combinatória da forma logarítmica é só os resíduos. Certo? Agora, a gente sabe, na verdade, uma outra ideia que faz a conta, que diz, que rege a conta, né, que se isso fosse verdade, então o resíduo de ômega, então aqui eu tenho a minha curva, tudo isso definido numa superfície X, resíduo de ômega visto como um elemento de H2XC deveria ser zero. Esse é o teorema dos resíduos, de uma variável que tem uma versão em várias variáveis. Para a gente não é importante isso agora, porque a gente não vai usar esse teorema dos resíduos, já que a gente não tem uma forma logarítmica. Mas o que o teorema de Camacho-Sade nos dá é que funciona isso. Esse resíduo vai ser zero. Então, eu vou substituir o teorema dos resíduos aplicado a uma forma logarítmica virtual. Isso é só motivação, tá? Eu não estou construindo essa forma logarítmica virtual, mas é como se eu tivesse. Eu estou construindo o divisor de resíduos dela. Eu vou substituir pelo teorema de Camacho-Sade. Tá certo? Então, o que eu vou fazer é mostrar que o resíduo de ômega vezes CI é igual a zero para todo CI. E é isso que vai me dar o anulamento desse divisor de resíduos. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa conta? Eu sei que o resíduo de ômega, né, esse é o divisor que eu construí, é somatório de ΔI vezes CI. I igual a 1 até N. E eu quero calcular esse somatório de I igual a 1 até N de ΔI CI com uma curva CJ. Mas isso é o quê? Isso eu vou dividir em duas partes. É somatório I igual a 1 até N. I diferente de J. ΔI CI vezes CJ. Mais ΔJ CJ ao quadrado. Eu vou, para poder ficar mais bonitinho, eu vou dividir tudo isso por ΔJ. Então, aqui vai ser ΔI sobre ΔJ. E aqui vai ser 1. Ora, mais ΔI sobre ΔJ é o Camacho-Sade de F em CJ no ponto P e J.
Eu vou estar multiplicando isso por C e J, mas perceba que C e J é simplesmente a função indicatriz que vale 1 quando P e J pertence a CJ e 0 quando não vale, quando não pertence. Então, isso aqui vai ser a soma dos P e J. P e J pertencente a CJ. Mais, aqui é o menos, né? Foi a maneira que a gente definiu, botou um menos lá. Mais CJ ao quadrado. Mas o teorema da separatriz diz que isso é zero. E perceba que isso vai valer para qualquer J. Em particular, somatório de ΔI CI ao quadrado é igual a zero. Mas isso não pode acontecer com a matriz negativa definida. Eu estou falando que, né, o cara tem um quadrado zero. Você pode ficar um pouco nervoso porque eu passei para os complexos, mas se você está nervoso, você faz a mesma conta substituindo o... olhando para a parte real e parte imaginária desse vetor. Eu estou interpretando esse cara como um vetor. E eu estou, isso aqui é uma matriz, eu tenho uma forma quadrática, né, uma matriz simétrica negativa definida, e o quadrado desse vetor com respeito a essa forma quadrática não pode ser zero. Ok? Então, isso me dá uma contradição com a matriz negativa definida. Tá certo? Bom, mas lembrando que a gente não provou o caso geral. O que a gente fez? Eu assumi que ela era reduzida e não tinha Celanó. Tá bom? E se tivesse Celanó? Então, uma Celanó ela pode acontecer 3 tipos de comportamento. Então, aqui eu tenho a minha curva C. Tá bom? Eu vou fazer aqui as 3 cópias dela e vamos ver os 3 tipos de comportamento que ela pode ter. Então, a minha Celanó ela pode estar aqui. Ela pode também estar aqui, com a separatriz fraca vindo para fora do divisor. E ela poderia também estar aqui, com a separatriz forte para fora do divisor. Então, observa. Esse caso, na realidade, a gente já tratou. Por quê? O Camacho-Sade de F, C, P é igual a zero. Então, esse ponto, de certa maneira, não aparece em nenhuma das contas. Esse, a gente sabe... Eu não sei quem está aparecendo. Nesse caso aqui, o Camacho-Sade de F, C,
P é aquele invariante nu. E aí esse invariante nu pode ser um número complexo qualquer, inclusive zero. Se ele for zero, você esquece também, ele não aparece nas contas, você não precisa considerar ele. E pode ser que ele seja positivo, mas se for positivo, eu garanto que essa é uma separatriz forte e eu garanto a existência de... Eu garanto o que eu quero. Então, também não atrapalha. O que causa problema é justamente esse cara. Porque nessa situação, um dos quocientes do alto valores, um dos Camacho-Sade vai ser zero e o outro vai ser nu. E eu não posso repetir meu argumento. Eu não tenho mais o delta IJ, delta IJ não é inverso de delta JI, é um problema aqui. Mas o que você faz é que esse ponto, né, vai corresponder a uma aresta. Então, aquele ponto está correspondente àquela aresta, está ligando aqui duas componentes, que poderiam fazer parte de uma coisa bem mais complicada. Mas o fato de que meu grafo é contrátil, ou seja, que não tem ciclos, quando eu apago essa aresta, então aqui continuaria meu grafo, quando eu apago essa aresta, eu obtenho dois grafos. Eu vou ter duas componentes conexas. Em uma delas, o Camacho-Sade, nessa singularidade, vai ser bom, deixa eu falar diferente. Então, um desses sujeitos vai corresponder à separatriz forte. E o outro vai corresponder à separatriz fraca. Eu sei que o nome da separatriz forte, o Camacho-Sade é necessariamente zero. No outro, pode ser zero, pode não ser. Mas o que eu faço, então? Eu esqueço toda essa parte e guardo o pedaço do grafo que eu tenho a separatriz forte. O grafo continua satisfazendo as mesmas hipóteses. Continua... Eu troco a minha superfície agora por essa superfície. Então, ele continua satisfazendo todas as hipóteses. Matriz de interseção negativa definida, componentes irredutíveis, F invariante, pererê, popopô. E o meu argumento que vai produzir uma singularidade fora, na parte lisa da curva, que tem Camacho-Sade diferente de zero, não vai produzir esse ponto, porque esse Camacho-Sade aqui é zero. Para o meu argumento, esse cara é invisível. Eu estou nessa situação. Esse tipo de ponto é invisível para o argumento. Não preciso levar em conta, ele não é levado em conta nos cálculos. Tá certo? Então, fazendo isso, retirando o número finito de celas noise e ficando sempre com a componente do grafo que corresponde à separatriz forte, a gente reduz ao caso anterior, ao argumento anterior. Bom? Esse teorema foi refinado, na verdade, se você pensar um pouquinho o que está acontecendo, você consegue refinar e exprimir o número de separatrizes, no número de singularidades com Camacho-Sade diferente de zero que aparece aqui, em função de informação do grafo. Por exemplo, você sabe que essa matriz é negativa definida, então, da mesma maneira aqui que eu excluí os coeficientes, que eu excluí os pontos em que o Camacho-Sade é zero, eu posso excluir, de certa maneira, os pontos em que o Camacho-Sade é positivo, ou que tem parte real positiva.
E dessa maneira você consegue produzir um número grande de separatrizes em função dependendo da combinatória do grafo, que vai ser, no final das contas, o quociente dos autovalores. Eu não formulei precisamente, mas isso é um teorema da Laura Ortiz Bobadilla, Voronin, e eu acho que tem mais um autor, estou esquecendo, peço desculpa, mas vocês podem procurar, se vocês estiverem interessados. Então, dá ainda para refinar esse tipo de argumento. Na verdade, esse argumento deles aparece antes do que a tese do Edileno, mas você consegue, às vezes, sob hipóteses suplementares, você consegue produzir um número grande de separatrizes. Tá bom? Então, o corolário, que é o teorema clássico, né, que diz que se seja F uma foliação em C2, então F admite uma separatriz. Como é que você faz isso? Você começa com essa foliação em C2 zero e você considera uma redução de singularidade para terminar numa superfície X com divisor excepcional. Então, tem um teorema do Grauert que diz que um divisor ele é contrátil se somente se a matriz de interseção é negativa definida. Então, a gente sabe que esse divisor tem matriz de interseção negativa definida. Você não precisa usar o Grauert, nesse caso você pode mostrar, por exemplo, indução. Ele satisfaz todas as hipóteses. Olha. Cada uma dessas curvas é uma curva lisa, é um P1, tem cruzamentos normais, não vai ter ciclo, e a matriz de interseção é negativa definida. Então, poderia ser que ele não fizesse uma das hipóteses. Podia ser que tivesse uma componente que não é invariante. Podia acontecer de ter uma componente que não é invariante, mas por aqui passa um monte de soluções, passa um monte de folhas. Projeto essas folhas para obter uma infinidade de separatrizes. Então, um caso interessante é quando tudo é invariante, mas aí eu aplico esse teorema, vou encontrar um ponto aqui, Camacho-Sade diferente de zero, portanto, tem uma separatriz, e eu volto para lá. Então, da mesma maneira, a mesma prova é você pegar F, uma foliação, em um germe de superfície, tal que o grafo dual do divisor excepcional, né, tem sempre uma superfície, tem sempre uma resolução de singularidade minimal. Eu posso pegar o grafo dual do divisor excepcional. Não possui ciclos. Então, F admite uma separatriz. Então, isso é um teorema, esse aqui é Camacho-Sade, e esse é um teorema do Camacho, que apareceu posteriormente. E qual é? Então, muito bem, mas isso... Tá? Então, esses resultados dão a existência de separatriz, e você pode se perguntar, bom, será que sempre existe separatriz? Na verdade, existe germe de singularidades, né? E na verdade, são germes de singularidades que apareceram já no trabalho do Camacho, né? São bem conhecidos, mas o exemplo com foliações apareceu lá. Mas que acabam, por curiosidade, vão jogar um papel central também na classificação de foliações, classificação birracional de foliações. E o exemplo é essencialmente uma coisa desse tipo. É uma singularidade, S, que é resolvida por um ciclo de curvas racionais. Um exemplo interessante é o exemplo, por exemplo, -3.
Vocês podem verificar que, nesse caso, a matriz de interseção é negativa definida, tá certo? E existe uma foliação aqui, tal que as únicas singularidades estão nesses 3 pontos. Tá bom? E é bastante curioso, deixa eu dar só uma ideia, vamos tentar ver o que está falhando. Né? Essencialmente, o que a gente mostrou aqui, nesse argumento, é que, assumindo que todas as singularidades têm parte linear invertível, eu chego numa contradição toda vez que eu conseguir escrever isso. Construir esse divisor que vai ter essa propriedade, cujos resíduos vão ter essa propriedade. O quociente dos valores vão ter essa propriedade. E vamos ver por que a gente não consegue fazer isso aqui. Vamos imaginar que essa foliação existe. Eu não construí ela, mas eu sei que ela existe, vamos trabalhar. Então, vou escrever aqui, vamos chamar esse ponto de P1, P2 e P3. 3 pontos. E nesse ponto, vamos assumir que o quociente de autovalores nessa direção, ou que o Camacho-Sade nessa direção, é lambda 1. Tá bom? Se ele é lambda 1 nessa direção ele é 1 sobre lambda 1. E esse sujeito eu vou chamar de lambda 2. O quociente, o Camacho-Sade nessa direção, eu vou chamar de lambda 2. Então, isso aqui eu sei que tem que ser menos 3. Se aqui é lambda 2, então aqui eu sei que tem que ser 1 sobre lambda 2. E nessa direção vai ter que ser o lambda 3, que vai ter que ser o menos 3. E aí esse cara é 1 sobre lambda 3, que vai bater no lambda 1. E perceba que aqui agora eu tenho um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Né? Então, essencialmente, isso determina o lambda 1. Então, eu sei que, por exemplo, lambda 1 é igual a menos 3 menos 1 sobre lambda 3. Certo? Então, 1 sobre lambda 1, que é o que aparece aqui, vai ser 1 sobre menos 3 menos 1 sobre lambda 3. Agora eu sei que 1 sobre lambda 1, ou seja, 1 sobre menos 3 menos 1 sobre lambda 3 mais lambda 2 tem que ser igual a menos 3. Então, lambda 2 tem que ser igual a menos 3 mais 1, ou menos 1, menos 3 menos 1 sobre lambda 3. E, portanto, 1 sobre lambda 2 vai ter que ser 1 sobre menos 3 menos 1, 3 sobre lambda 3. Ó. Portanto, lambda 3 vai ser igual a menos 3 menos 1 sobre menos 3 menos 1 sobre menos 3 menos 1 sobre menos 3. Aí lambda 3, mas eu substituo lambda 3 de novo e ver se vai não termina. Então, lambda 2 é um inteiro quadrado, lambda 3 é um inteiro quadrático, que a gente pode resolver, e todos os outros você vai calcular de forma similar. Certo? E você vê que, de fato, você pode explicitar, não estou explicitando, mas você pode ver que quando eu olhar o elemento em H1, gama, C3, ele tem ordem. Isso aqui, na verdade, agora é C3, né? Vai ser estrela. Então, esse tem ordem infinita. Então, aquele argumento lá falha. Certo? Mas aí tem um teoreminha que o Edileno mostrou na tese, um teorema que o Edileno mostrou na tese dele,
que meio que, com hipóteses adicionais, você pode excluir essa hipótese. Ou aqui a segunda, no caso. Ele vai pedir que não tem nenhuma selanol na resolução. Então, são singularidades, umas foliações em superfícies singulares. Quando eu passo para a foliação na resolução da superfície, não tem selanol na resolução da foliação. Tá bom? E a segunda hipótese é que o NF é Q-Cartier. O que isso quer dizer? Então, NF é fora da singularidade da superfície é um feixe localmente livre de posto 1. Até aí, nenhum problema. O problema é que quando eu estou com uma superfície singular, você tem que o feixe normal de uma foliação, eu não defini com cuidado, ele não é necessariamente localmente livre. E pior ainda, pode ser que nenhuma potência dele seja localmente livre. Então, essa hipótese aqui é dizer o seguinte, é dizer que existe, então, se eu chamar U igual a S menos um ponto P, essa hipótese é a mesma coisa que dizer que existe um K pertencente a N, menos o zero, tal que NF restrito a U, isso aqui é um fibrado localmente livre de posto 1, elevado à potência K, é isomorfo ao fibrado trivial, feixe trivial. É isso que quer dizer ser Q-Cartier. Então, sobre essas hipóteses, então, a foliação possui separatriz. E para terminar a aula de hoje, eu queria tentar explicar, não vou fazer todos os detalhes, mas eu queria tentar explicar qual é a relação dessa hipótese com o elemento em H1, gama, C estrela, C trivial. Tá bom? Então, deixa eu tentar explicar isso. De onde é que aparece. Então, eu vou fazer o seguinte. É uma coisa sobre curvas, né? Sobre divisores. Eu vou pegar uma curva C, que é uma soma de curvas CIs. Exatamente daquele jeito que a gente estava trabalhando. Cada uma das curvas CI é lisa e C, cruzamentos normais. Tá bom? E eu quero tentar entender os fibrados, os feixes invertíveis, feixe localmente livre, ou fibrado linear, se você quiser, em PIC C, tal que a restrição a PIC de CI é trivial. Eu vou considerar isso aqui, que é essa aplicação de restrição, e eu quero entender o núcleo. Primeira vista, você poderia imaginar que um fibrado em C é trivial se somente C é trivial. Mas isso não é verdade. Então, deixa eu tentar explicar como é que se relaciona uma coisa e outra. Né? Então, lembra que esse PIC C é quem? Esse é o H1 de C ao C estrela. E esse aqui é a soma dos H1. Então, me parece natural tentar relacionar esses sujeitos por meio de uma sequência exata, que deveria começar assim. Eu pego funções holomorfas que nunca se anulam em C e eu considero a restrição a cada uma das componentes irredutíveis de C.
Vou manter aquela hipótese que eu estava antes, que a cardinalidade de CI e CJ é sempre menor do que 1. Tá bom? Então, essa é claramente uma aplicação injetiva, mas perceba que ao colocar uma soma direta aqui, ela não é sobrejetiva. Porque para eu colar um germe de função em CI com um germe de função em CJ, eu preciso que elas tenham o mesmo ponto, o mesmo valor na interseção. Então, eu tenho um mapa aqui para a soma de pares IJ pertencente a 1 em quadrado, tal que I diferente de J, CI interseção CJ diferente de vazio. Vamos pedir que I seja menor que J para não contar duas vezes. E o mapa simplesmente vai para C estrela. E eu vou escrever esse mapa aqui, é pegar uma seção em CI, uma seção em CJ e tomar o quociente. Tudo bem? E agora sim, você vê que isso é sobrejetivo, como aplicação de feixes, e a gente tem essa sequência dada. Tá bom? Então, eu posso passar a sequência longa em cohomologia. Opa. Esse H0 aqui, deixa eu... Então, eu tenho... Vamos olhar a sequência longa, vou escrever ela toda. Vai de H0 de C a C estrela para soma de H0 CI a CI estrela para soma... Isso aqui é suportado em pontos, então o H0 é ele mesmo. Bom, essa soma aqui vai para H1 C a C estrela e vai para soma H1 C a C estrela. Tá certo? E o que acontece é que esse aqui é aquele mapa de restrição que eu estava olhando. Portanto, o kernel dele vai ser a soma desses C estrelas, aqui para I, J, pertencente a 1 em quadrado, mais essas um monte de condições, dividido pelo C estrela. Vindo daqui. E exercício, você identifica isso com homomorfismos do π1 de gama em C estrela. Que é a mesma coisa que o H1 de gama em C estrela. Então, esse grupo que a gente está considerando é justamente a obstrução para fibrados. Para o quê? Para fibrados localmente triviais serem triviais. É uma espécie de pique zero, não é um pique zero. Leva em conta as componentes irredutíveis. Se eu tenho um fibrado em C que é localmente trivial, que é trivial em cada componente, então ele define de forma natural uma representação.
E é só você pensar o que faz muito sentido, né? Porque, perceba, você dizer que um fibrado é trivial é você dar um isomorfismo ao fibrado trivial. E dar um isomorfismo ao fibrado trivial, você tem 6 estrelas maneiras diferentes de fazer isso. Como eu estou em posto 1, você pode, se eu dou um isomorfismo, eu tenho 6 estrelas outros multiplicando por elementos de 6 estrelas. Então, é essa ambiguidade que está aparecendo aqui. E eu preciso ser capaz de escolher, usar essa ambiguidade para garantir que esses isomorfismos todos coincidem no mesmo ponto, nos pontos de interseção. E nem sempre isso é possível, a obstrução está justamente aqui. Tá bom? Tá certo. Mas e aí? Muito bem. O ponto todo é o seguinte. Agora, vamos trabalhar na situação em que eu tenho um ciclo. Eu posso ter mais coisas. Vamos pensar, vamos escrever aqui o exemplo mais simples, que eu tenho 2 ciclos. Isso aqui vai ser a situação que eu vou obter após resolução daquela situação. Eu vou ter uma foliação aqui, que vamos chamar foliação G. E vamos assumir que essa G não tem separatriz, ou seja, como ela não tem Celanol e não tem separatriz, as únicas singularidades são esses pontos. Não tem nenhuma outra singularidade além dos pontos de interseção. Certo? Aí a pergunta é, será que eu conheço N estrela G restrito a CI? Nessa situação eu conheço. Essa é a fórmula que a gente viu. A gente viu uma fórmula do tipo N estrela G vezes CI. Aqui, na verdade, até menos CI ao quadrado menos E. Isso aqui era uma forma numérica. Mas como é que isso foi feito? Foi feito construindo uma seção, etc. Então, na verdade, em pique de CI, vale que N estrela G restrito a CI é igual a CI menos O de CI. CI menos O de CI, Z, G, CI. Ou, se você preferir, isso aqui, essa expressão pode ser escrita também como menos O de CI, C. Porque esse Z justamente são as contribuições que vêm das outras componentes. Certo? Ou ainda, N estrela. Aqui, menos. Menos a gente bota aqui dentro. Desculpa aqui. Não. Ou seja, NG estrela, tensor O de x, C, restrito a CI, é igual a 0. Isso é justamente aquela fórmula que a gente mostrou para quando eu aplico uma curva lisa, eu obtenho uma coisa mais forte do que numérica, eu obtenho uma coisa no grupo de Picard. Então, o que eu estou falando é que esse divisor, esse fibrado, né, linear, na minha superfície, ele, restrito a CI, é trivial. Agora, em geral, ele não vai ser trivial. E o que vai dizer é que... Mas perceba, se eu tentar escrever NG estrela a potência K, se esse sujeito for, se esse for
linearmente equivalente. A um divisor suportado no divisor excepcional, então, necessariamente, por essa conta, que ele tem que ser isso. Não tem escolha. Você é suportado no divisor excepcional, e no final das contas é você fazer essa passagem aqui, NF, Q Cartier, é sim, somente se, NG, ou é linearmente equivalente a um divisor suportado no divisor excepcional. Então, nesse caso, como ele vai ser linearmente equivalente a um suportado a um divisor, na verdade, você consegue construir uma coisa tipo uma forma logarítmica, talvez passando por um recobrimento, e você obtém aquele divisor de resíduos e chega na mesma contradição. Então, um esboço, não estou fazendo todos os detalhes, mas eu acho essa descrição aqui instrutiva, é simples e mostra como esse grupo, né, o H1 de gama C estrela, joga um papel na descrição do grupo de Picard da curva, do divisor que a gente está olhando, e é por isso que ele aparece, de certa maneira, naquele argumento. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para contar hoje. Então, na próxima semana, a gente, então, hoje, finalmente, encerra o capítulo Teorema de Índice, e na quinta-feira a gente continua. Daí, agora sim, dando uma ideia do que é um pouco da geometria birracional, de como é que é esse programa de classificar birracionalmente foliações em superfícies, e quem sabe no final do curso a gente fala em dimensão maior também. Tá bom? Mas é isso.